Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né, Dodô? Dodô, ó, super assanhado. Ai, meu Deus, esse cabelo de Dodô, sei não, viu? Mas enfim. E aí, vocês estão bem? Fizeram a higienização? Como é que vai tudo, hein? Bom, que ótimo, tá? Então, gente, e aí, quem é que lembra do assunto que a gente trabalhou ontem? Quem é que lembra? Frações, não foi de matemática, muito bem. Então hoje, tá, gente, a gente vai fazer o quê? Ciência, a gente vai voltar a falar dos animais, porém agora a parte de reprodução, tá certo? Como é que esses animais se reproduzem? Se são na barriga da mãe, se é pelo ovo, certo, meus amores? Então, lembrando também, vocês fizeram a atividade de ontem do nosso conteúdo de matemática? Ótimo, tá bom? Então, vamos lá para nossas operações de hoje e depois o nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá! Meus amores, página da apostila, tá? 27 e 28 hoje, ok? Então, a página 27, primeira questão, são atividades, tá? De operações de adição de vírgulas, tá? Então, no caso, como que a Bárbara aqui já vai fazer a letra A, já montei. Lembrando que vírgula embaixo de vírgula, certo? E o segundo questão é também um problema, certo? E na página 28, também são contas de operações de adição que já estão montadas, certo? E também a segunda questão, que é um probleminha que a gente vai fazer junto aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Como a tia Bárbara já disse, ela montou, tá? Vírgula embaixo de vírgula. E agora a gente só vai somar, tá? Então, o 1 desce porque tá sozinho. O 2 também, tá? 4 mais 1, 5. 3 mais 1, 4, vírgula. Bota a vírgula, tá? 2 mais 2, desce o 4 e o 7 que estão sozinho. Então, 744,452,1. Tá, gente? O segunda questão da página 28, que é o probleminha aí, tá bom? Vamos ler. O pai de Gustavo comprou R$ 12 de maçãs. E sua mãe comprou mais R$ 8 de laranja. Quanto gastaram os pais de Gustavo? Então, se o pai gastou R$ 12 de maçãs e a mãe R$ 8 de maçãs, a gente tem que saber quanto os dois gastaram juntos. Então, a gente vai o quê? Somar, né? Então, vamos lá. Descem os zeros, vírgula, também embaixo de vírgula. 8 mais 2... 10, 0 vai 1, 1 mais 1, 2. Então, eles gastaram quanto? R$ 20. Certo, meus amores? Então, agora, vamos lá para nosso conteúdo de hoje sobre a reprodução dos animais. Vamos lá? Olá, turminha! Vocês já viram como os filhotes são fofinhos? Mas você sabe como eles nascem? Alguns animais nascem de ovos. Eles são chamados de ovíparos. Veja alguns exemplos de animais ovíparos. Outros animais se desenvolvem e nascem da barriga da mamãe. Eles são chamados de vivíparos. Veja alguns exemplos de animais vivíparos. Agora é com você. Esses animais são vivíparos ou ovíparos?
Esses animais são ovíparos ou são vivíparos? Por hoje é só, meus amores. Bom, gente, como a gente sabe, né, todos os seres vivos, eles fazem o quê? Nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Então, os animais também não seriam diferentes, tá? Eles também conseguem se reproduzir, fazendo com que tenham descendentes e que também contribua de que forma? Aumentando a quantidade de animais que existem no nosso planeta. Então, a gente pode ver que a reprodução desses animais acontece de duas formas. Tanto podem ser sexuada, como pode ser assexuada. Mas, tia Bárbara, qual é a diferença dessas duas? Por que a gente tem que entender isso? Então, a gente vai ver agora, tá? A diferença de cada uma dessas. Que para vocês entenderem, tá? Quais são esses animais que têm a reprodução sexuada, quais os animais, tá? A espécie dos animais que têm essa reprodução assexuada e como é que se dá e como é cada uma delas, certo? Então, vamos começar com a da sexuada, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, na reprodução sexuada, o que é que acontece? Tem que ter um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, tá? Onde o indivíduo macho, ele vai ter o quê? Espermatozoide, tá? E a fêmea vai ter o quê? Óvulos. Que quando isso aqui acontecer, tá? Que o espermatozoide conseguir fecundar esse óvulo, vai ser chamado de cópula ou acasalamento, que é o resultado da fecundação, tá? E que vai criar o quê? Um novo embrião, que com certeza ou vai parecer com o pai ou vai parecer com a mãe. Que é no caso também de nós, seres humanos. Acontece essa reprodução sexuada, tá? Mas a gente vai ver também. Então, gente, quando é na fêmea, que tem os óvulos, tá? Acontece a fecundação interna e externa. Como é essa fecundação interna? É quando esse espermatozoide chega no óvulo, fecunda, tá? Porque o óvulo, ele é fixo, ele não se move. Quem se move é o espermatozoide, tá? Chega lá no óvulo e fecunda. Quando essa fecundação é interna, essa fecundação acontece aonde? Dentro da barriga da mãe, ou seja, nos mamíferos, répteis, aves e insetos. Por exemplo, na mulher, o que acontece? Ela tem o quê? O bebê, o embrião, ela se desenvolve aonde? Dentro da barriga da mãe. Então, nós como mamíferos temos o quê? Uma fecundação interna, tá, gente? Quando é uma fecundação externa, tia Bárbara? Quando, gente, essa fecundação, ela não acontece dentro da barriga da mãe. Geralmente acontece com os anfíbios e alguns tipos de peixes. Por exemplo, vem um sapinho e uma sapinha, tá? Aí ela libera o óvulo, ele libera os espermatozoides e essa fecundação acontece aonde? Dentro d'água. Então, essa é uma fecundação externa. Por quê? Porque não é feita dentro da barriga da mãe, certo? Que geralmente acontece com animais aquáticos, como a tia Bárbara falou, anfíbios e alguns tipos de peixes. Certo, gente? Tá vendo a reprodução sexuada? Dentro dela, alguns tipos de animais, que a gente pode chamá-los de vivíparos, ovíparos e os ovovivíparos, que a gente também vai ver, tá? Da próxima vez. Então, a gente vai ver primeiro as características desses vivíparos. Eles nascem na barriga da mãe, tá? Então, todos os animais que eles nascem na barriga da mãe, eles são o quê? Vivíparos, tá? Nós somos vivíparos. A mãe supre todas as necessidades dos filhotes, ou seja, tudo que a criança precisa, o animal precisa também. A mãe supre essas necessidades. Quando ela se alimenta, por exemplo, ela passa os nutrientes, porque a criança precisa se desenvolver, tá? O filhote precisa se desenvolver através dela, tá?
E acontece aonde? Nos mamíferos, nos répteis, em alguns peixes, tá? E também em alguns insetos, tá certo? Quando são os animais ovíparos, já tem dizendo o quê? Que ele não se desenvolve na barriga da sua mãe. Por quê? Porque ele desenvolve-se nos ovos, por isso ovíparos, no qual retiram tudo que precisam, ou seja, dentro do ovo, né, da casca e também da casca, eles vão tirar todos os nutrientes que eles precisam para se desenvolver, tá? Para poder nascerem. Isso acontece com as aves, os sapos, jacarés e vários insetos também. Agora a gente vai ver os ovovivíparos, tá certo? Vamos lá. Bom, gente, os ovovivíparos, o que acontece? Vocês devem ter percebido, né, que eles têm o quê? A palavra vivíparos com o ovíparos. Lembram que é uma junção das duas palavras. Por que tem essa junção? Porque, gente, acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se desenvolve o quê? Dentro de um ovo, que se desenvolve aonde? Dentro da barriga da mãe. Por isso que chamamos de ovovivíparos. E quem são essas espécies que acontecem isso? Umas espécies de serpentes, nos tubarões e nos invertebrados, que a gente viu que são o quê? Animais que não têm ossos nem coluna vertebral. Então, os vivíparos, a gente viu o quê? Que são animais que nascem dentro da barriga da mãe, onde toda a necessidade que o filhote precisa é suprida pela mãe. Lembram que em mamíferos, répteis, alguns insetos e alguns peixes. Quando são os ovíparos, eles o quê? Não nascem na barriga da mãe, tá? Eles se desenvolvem através de ovos, onde acontece nas aves, né? Principalmente em alguns insetos. Também e também temos os ovovivíparos, que são que acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Se desenvolve dentro de um ovo, na barriga da mãe. Quando acontecem que algumas serpentes, tubarões e nos invertebrados. Certo, gente? E lembrando também que a gente sabe, né, que nos ovíparos, o que é que acontece? Como são em ovos, alguns animais, para que eles possam nascer, eles precisam de quê? Que a mãe aqueça os ovos para que eles possam ser chocados. Então, por isso que as galinhas e as aves em geral, a grande maioria, elas fazem o quê? Se sentam nos seus ovos para que eles possam ficarem aquecidos e que possam nascer. Certo, gente? Então, agora, vamos lá para a próxima etapa do nosso conteúdo. Além de tudo isso, dessas questões de que se desenvolve na barriga da mãe, que não se desenvolve, acontece o quê? O tempo de gestação de cada espécie. Ou seja, não tem uma data fixa para todas as espécies, não. Cada espécie tem um tempo, tá? Para que essa gestação, tá? Essa preparação do ovo também aconteça. Então, lá no livro de vocês, que foi o que a tia Bárbara trouxe também aqui, os exemplos, tá? Trazem as gestações de gato, que é aproximadamente 2 meses para um gatinho nascer, tá bom? No ser humano, aproximadamente 9 meses para o bebê nascer, tá? E a galinha, quando ela choca lá o seu ovo, para o pintinho nascer, são aproximadamente 22 dias, ou seja, mais rápido, tá? Do que o gato e muito mais rápido do que um bebê. Aí agora a gente vai ver como é que acontece essa reprodução assexuada, certo? Vamos lá. Reprodução assexuada, o que é que acontece? Não precisa, tá? Como na sexuada, de um macho e uma fêmea para que aconteça essa reprodução. Então, tia Bárbara, como é que acontece essa reprodução se não precisa de um macho e uma fêmea? Acontece dessa forma. Os animais possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma
espécie, que é no caso, como a tia Bárbara falou, não precisa de uma fêmea e de um macho para que isso aconteça. E não há acasalamento nem fecundação. Então, tia Bárbara, como é que esse povo faz para se reproduzir? A gente vai ver agora. Vamos lá. Reprodução assexuada acontece a reprodução ou surgimento de um novo ser, já que não precisa de macho e uma fêmea. Assim acontece, tá? Então, finjam novamente, tá? Que aqui é uma estrela do mar, tá? Então, o que é que acontece? A estrela do mar, uma hora, o que é que acontece? Uma parte dela se solta, tá? Pode ser uma partezinha também, tá, gente? Metade dela. E com isso, o que é que acontece? Ela se regenera, surgindo o quê? Uma nova estrela do mar. Ou seja, essa que era inteira ficou pela metade. Ela volta a ficar inteira e ainda surge outra por essa parte. Ou seja, vamos dizer assim, essa inteira se separou. Aí, essa que se separou, acontece o quê? Deu origem a uma, porque se regenerou. E aqui também acontece a outra, porque também se regenerou. Então, elas se reproduzem assim. Elas se partem, tá? E acontece essa reprodução, tá, gente? E agora, por último, só uma observaçãozinha. Quando se trata de abelhas e formigas, tá? Não precisa de um macho para que a fecundação dos óvulos das abelhas e formigas fêmeas aconteçam. Por quê? Porque os óvulos delas, mesmo sem a presença do macho, elas começam a se fecundar sozinhos, tá? E dão origem a novas abelhas e novas formigas. E esse processo se chama partenogênese, tá certo? Então, lembrando, na assexuada não tem a participação da fêmea e do macho. O próprio indivíduo, ele consegue se reproduzir sozinho, como é o caso de quê? Das estrelas do mar. A estrela do mar, uma hora, ela pode perder uma parte da sua estrela, metade, tá? Ela se divide, o que é que acontece? Ela, que era uma que ficou metade, surge nova, e ainda outra sua metade surge outra também nova. E nas abelhas e formigas acontece o quê? A partenogênese, que é o quê? Não precisa de um macho para fecundar os ovos. Essa fecundação acontece sozinha, tá? Que se dá o nome dessa partenogênese, certo, meus amores? Então, a nossa aula foi essa, onde a gente viu o quê? Que na reprodução sexuada precisa de um macho e uma fêmea, onde o espermatozoide e o óvulo se unem, né? Através do acasalamento e acaba se fecundando, onde surge um embrião, que esse embrião vai crescer, né? E vai parecer ou com a mãe ou com o pai, certo? Então, e a gente viu também que dentro dela tem o quê? Os vivíparos, ovíparos e o ovovivíparos. Onde os vivíparos, eles acontece a fecundação e o desenvolvimento do filhote dentro da barriga da mãe. Os ovíparos é fora da barriga da mãe, através de onde? Dos ovos. E os ovovivíparos acontece o quê? São ovos que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, tá? E na assexuada não precisa nem de macho nem de fêmea. A fêmea ou o macho, ela se reproduz sozinho através desse processo que tia Bárbara explicou. E as abelhas e formigas não precisa do macho, né, para fecundar os óvulos, porque eles se fecundam sozinho através da partenogênese. Dos animais, hoje a gente vai fazer uma atividade maker, onde a gente vai construir um tigrezinho de papel, tá? Então, o que é que a gente vai precisar hoje? 2 folhas, tá? Ó, amarela ou laranja que vocês tenham em casa. Se não tiver, podem pintar, tá? E uma folha branca. A gente não vai usar toda, tá? É só um pedaço, porque a gente vai precisar fazer os olhos do tigre, tá? Cola. Canetinhas coloridas. Um lápis. E tesoura, como tia Bárbara sempre diz, sem ponta, tá?
Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos pegar uma das folhas amarela ou laranja, tá? Ou branca, se vocês não tiverem. E vamos, ó, dobrar, certo? Ó, dobrou no meio, acerta, tá? Pra ficar bem certinho. Depois, a gente vai fazer o quê? Vamos dar um corte aqui na folha quando a gente dobra. Como se fosse, ó, uma casinha. No caso, a tia Bárbara vai desenhar para não ficar errado. E mostra para vocês, tá? Ó, gente. Como foi que tia Bárbara desenhou? Nisso, a gente vai cortar agora. Como se a gente fosse abrir uma casinha, tá? No papel. Pronto, ó. Que a Bárbara cortou, tá, gente? Agora, a gente guarda, deixa do cantinho. Na outra folha, nós vamos desenhar o quê? Ó, a Bárbara já desenhou pra facilitar. Não sei se dá pra vocês verem, ó, a cabeça, um círculo, as orelhas e o rabo do tigre, tá? Aí, o que é que tia Bárbara vai fazer? Tia Bárbara vai cortar e vem mostrar pra vocês, tá certo? Vamos lá. Tudo cortado, tá, gente, ó? Cabeça, olhos, o rabo e as orelhas dele, tá? E o corpinho que a gente já cortou, ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora, tia Bárbara? Com a canetinha preta, tá? Nós vamos decorar o nosso tigre com as suas manchinhas. Mas como? Dessa forma, vou mostrar. Ó, tia Bárbara só desenhou pra vocês verem, tá? Agora a gente vai preencher, tá? Todo, pintando todo. Aí, no rabo, a gente vai fazer assim, ó. Ó, gente, no rabo, estão vendo? Vai ser assim. Então, vamos lá preencher, ajeitar o nosso tigre e voltar, certo? Vamos lá. Voltamos com tudo decoradinho. Então, ó, o corpinho, tá? Não ficou muito bonito, gente, porque o hidrocor de tia tá meio falhando, tá? Mas aqui é o corpo. E tia Bárbara já decorou também o rabinho, tá? E o rostinho do tigre, tá certo? Então, agora a gente vai fazer o quê? Vai colar os olhos e vai colar as orelhas do tigre, rapidinho, tá? Ó, tia Bárbara também já desenhou os olhinhos do tigre, tá certo? Então, a gente só vai colar agora. Um olhinho. Outro olhinho. Aí, tia Bárbara vai fazer aqui, tipo, só umas sobrancelhazinhas pra dar um azinho no nosso tigre. Ó como ficou lindo o rostinho. Aí, agora, as orelhas. Vamos colar as orelhas, tá? Ó, colamos as orelhas, estão vendo? Só que ela tá tão sem cor, a gente vai fazer o quê? Vai pegar outra canetinha colorida.
E vai dar uma corzinha nessa orelha do tigre, tá? Feito isso, ó, como fica bonitinho, gente. Ó, outra carinha, né? E agora, o que é que a gente vai fazer no nosso tigre? Vamos deixar ele um pouquinho enxugando o rostinho. E vamos pegar aquela parte que tia Bárbara fez com você já. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, tá? Dessa forma assim, tia Bárbara vai mostrar pra vocês. Ó, dobra pra dentro, aqui, e atrás da mesma forma vai ficar assim, ó. Tá vendo? Do outro lado, faz a mesma coisa, tá, gente? Feito isso, vocês vão abrir, tá? Ó, dos dois lados, vão abrir e colocar em pé. Deixa a tia Bárbara mostrar aqui a vocês. Estão vendo que fica em pezinho? Aí agora a gente vai fazer o quê? Quarto ano, vamos colar a cabeça do tigre, tá certo? Ó, vamos colar tanto a cabeça do nosso tigre quanto o rabinho dele, tá? Então, ó, passa um pouquinho de cola aqui, só pra colocar a cabeça, tá certo? A cabeça do nosso tigre. Colou, tá? E também vamos colar o rabinho do tigre. Certo, gente? Passa um pouquinho de cola também no rabo. E coloca atrás no nosso tigre. E o nosso tigre, ó, está pronto, gente. Só a tia Bárbara tentar colocar ele aqui em pé, tá? Porque ele ainda tá molhado. A cola, não sei se vai dar muito certo ficar em pé. Mas dá pra vocês verem, certo? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o nosso tigre. Ó, gente, como fica lindo, não é? Me apaixonei por esse tigre, por isso que eu trouxe pra vocês, tá bom? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da nossa atividade maker, do nosso tigre fofinho e lindo. E até amanhã pra vocês, tá? E a gente se encontra aqui também e no Google Meet, certo? Não esquece, ó, fez o tigre, marca o nosso Instagram da escola, manda foto, tá? Pra tia Bárbara ver que vocês estão fazendo as nossas atividades, certo? Beijo, ó. Tchau, tchau.